Respiração paradoxal adoece e desvitaliza. Esse é o nosso tema de hoje. A respiração paradoxal é um padrão respiratório completamente disfuncional, em que os movimentos do peito e do abdômen se invertem. Ao inspirar, o abdômen se retrai em vez de se expandir. Esse fenômeno é muito comum na minha experiência e ele ocorre desde muito cedo na vida das pessoas, frequentemente devido a uma desatenção quanto à postura ou à forma correta de se respirar. Porém, existem, claro, algumas condições que interferem no movimento do diafragma e estão associadas a problemas, nesse caso, do sistema nervoso ou a paralisia diafragmática em razão das crises de ansiedades intensas. A respiração paradoxal pode comprometer a entrada de ar nos pulmões, o que faz com que os níveis de oxigênio no sangue caiam perigosamente, e isso vai levar uma sobrecarga para o coração, além de muito cansaço. Então, além disso, eu acho que há também o desconforto para respirar, que agrava sintomas como o da própria ansiedade, gerando um ciclo que afeta seriamente o corpo da pessoa, a pessoa em si. Mas há um elemento da hipóxia, que é justamente o suprimento inadequado de oxigênio para as células do nosso corpo, que por si só justificaria uma correção imediata do padrão da respiração. O que, aliás, não é nada difícil, é muito simples corrigir essa respiração. A hipóxia aumenta, nesse caso, a inflamação celular, e isso não é bom de modo nenhum. E nós vamos olhar isso com lentes de contato. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho da hipóxia e da inflamação celular. A hipóxia celular não apenas provoca a inflamação, mas também favorece a sua persistência e a sua intensidade, especialmente em casos de condições crônicas, como as doenças cardíacas, pulmonares e as metabólicas. Mas o que é mesmo a hipóxia, para você que não está sabendo? Esse termo médico. A hipóxia, ou a falta de oxigênio adequado nas células e tecidos do organismo, se caracteriza por um estado de baixa oxigenação que desencadeia uma série de respostas do organismo. São respostas naturais, especialmente a nível celular, que são respostas de compensação e adaptação para a gente poder enfrentar o problema da baixa oxigenação e, tão logo possível, restaurar o equilíbrio e combater a inflamação celular que a hipóxia gera. Então, eu queria destacar alguns pontos-chave sobre essa relação. O primeiro deles é ativação de fatores de transcrição. Em condições de hipóxia, as células ativam proteínas como o fator induzido por hipóxia, é um tipo de proteína chamada HIF-1, que regula a expressão de vários genes envolvidos na resposta inflamatória. Esse HIF-1 aumenta a produção de moléculas pró-inflamatórias no nosso corpo, que vão recrutar células do sistema imunológico para o local afetado. Então, vocês estão entendendo que começa aí uma reação inflamatória devido a uma mudança já genética em decorrência da hipóxia. Segundo elemento é a produção de espécies reativas de oxigênio, chamado EROS, olha que nome. Com a falta de oxigênio, há um aumento na produção de radicais livres, os tais EROS, que danificam as células e ativam uma resposta inflamatória. Esse dano oxidativo pode comprometer ainda mais as células, gerando, então, um ciclo inflamatório persistente. O terceiro elemento é o comprometimento na regeneração celular. A hipóxia limita a energia disponível para as funções essenciais, como, por exemplo, a reparação e a regeneração de tecidos e células. Isso o nosso corpo faz uma boa, mas na presença da hipóxia, isso fica comprometido, esse mecanismo. Então, as células em situação de estresse começam a liberar mais substâncias inflamatórias para tentar promover uma cura daquele tecido. Mas quando a hipóxia se torna crônica, essa resposta torna-se também crônica e ela é muito, nesse caso, prejudicial, porque ela aumenta ainda mais o aparecimento da inflamação. Aquilo que ela deveria combater, agora ela estimula. Entenderam, gente? E, por fim, a cascata inflamatória crônica.
Com o tempo, o corpo responde à hipóxia de maneira adaptativa, ele vai promovendo a formação de novos vasos, que a gente chama angiogênese, e aumentando com isso a capacidade dele resolver o problema. Mas quando o negócio se torna crônico, a formação desses novos vasos se torna crônica também, o que aumenta a inflamação ainda mais, tentando eliminar aquelas células danificadas. No entanto, essa resposta aumentada, ela é disfuncional em caso de hipóxia prolongada, resultando no que a gente chama de uma inflamação crônica. Então, vocês veem que a coisa não é assim, por si só, muito simples. E por que que é importante conter essa inflamação celular? Daí vem uma coisa que eu acho que vocês precisam se atentar a isso. A inflamação celular é uma resposta do sistema imunológico a fatores externos ou internos, como infecções, lesões, toxinas presentes na alimentação, toxinas presentes no meio ambiente, estresse oxidativo e desequilíbrios metabólicos. Isso causa a inflamação celular, que, mais uma vez, se lembre que é um mecanismo que o corpo tem primeiro de tentar vencer aquela barreira ou aquele patógeno, aquela condição anômala. Porém, se ela se torna crônico, aquilo também vira um problema. Essa é uma resposta de defesa do organismo, tenta se proteger e reparar tecidos, né? E aí ele vai tentando eliminar os agentes nocivos, iniciando então um processo de cura. Como eu disse, se a inflamação continua e se torna contínua, desculpa a dobradinha aí, essa resposta inflamatória pode se tornar muito prejudicial para o nosso corpo, porque ela afeta as células e todos os tecidos saudáveis do nosso corpo, o que vai contribuir para o surgimento e a manutenção das doenças crônicas em nós. Como consequência da inflamação celular crônica, eu citaria, por exemplo, a diabetes, as doenças cardiovasculares, os vários tipos de cânceres, os problemas neurodegenerativos, como o Alzheimer e outras demências. Esse estado prolongado de inflamação pode causar também danos ao nosso DNA. E por isso, favorecer uma coisa que eu já tratei muito no início desse ano, que é a resistência à insulina, o que vai gerar uma oxidação celular e acelerar ainda mais o envelhecimento dos tecidos do nosso corpo. Então, minha gente, saber uma boa respiração que possa corrigir essa respiração paradoxal, isso é muito simples. Existem maneiras muito simples de corrigir a respiração paradoxal. E isso pode contribuir para controlar e até reverter a inflamação celular que já se instalou no nosso corpo. E também é um incentivo para a reeducação do nosso movimento respiratório, para poder facilitar os processos de trocas gasosas, evitando não só a respiração paradoxal para sempre, quanto também combatendo a inflamação. No nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre técnicas para mudar a respiração paradoxal. É isso aí, gente. Um beijo.